Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e dessa feita nós vamos fazer aqui um review de uma obra que eu digo que é de suma importância para você que deseja estudar Cristologia, certo? Mas antes disso eu te convido a você se inscrever no nosso canal, aqui no meu lado esquerdo, seu lado direito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, certo? Compartilhe o nosso vídeo para o maior número possível de pessoas e deixa aí nos comentários a sua dica de livro, se você já leu essa obra, se tem outra obra desse autor que você lê, que você indica, para a gente poder estar fazendo aí um intercâmbio de conhecimento, tá bom? Então vamos aí na meta, nós tentarmos atingir 1000 inscritos no nosso canal esse ano, agora em 2022. Nós estamos aí nessa caminhada, eu tenho certeza que com a sua ajuda, com a sua colaboração, nós vamos conseguir atingir esse nível de 1000 inscritos no nosso canal, tá certo? Então, sem perda de tempo, vamos para o nosso review de hoje. No nosso review de hoje, eu quero apresentar aqui uma obra do Dr. John Stott, da editora ABU, né, ou ABU, O Incomparável Cristo. Esta obra aqui, O Incomparável Cristo, da editora ABU, certo? Do Dr. já em memória John Stott, e é uma obra de suma importância para quem estuda Cristologia, porque ele vai trazer aqui não uma introdução, não vou falar uma introdução, mas uma apresentação sobre a pessoa de Jesus, sobre a importância que Jesus teve. Essa obra, ela tem mais ou menos aqui cerca de 250 páginas. Ela foi publicada no original, né, no inglês, em 2001. Então faz aí 21 anos que ela foi publicada. A primeira vez no Brasil foi em 2006, a primeira edição, né? E a primeira reimpressão foi em 2011. Então a última reimpressão aqui, que é dita aqui, que eu tenho em mãos, é de 2011. É uma obra onde John Stott ele trabalhou por conta do milênio, né, do segundo milênio de aniversário da morte de Jesus, né? Faz 2000 anos, na verdade a morte não, quando ele apareceu na Terra, né? Faz 2000 anos que o Cristo apareceu aqui na Terra. Então, em 2000, no ano 2000, John Stott ele preparou esta obra para poder comemorar o aniversário milenar do Senhor Jesus. Então ele vai fazer aqui um aparato de conhecimento. John Stott ele vai trabalhar em 4 tópicos, isso que é interessante aqui dessa obra. Eu já li essa obra completa e retornei a ler novamente esse ano, agora 2022. Então ele vai trabalhar com 4 tópicos falando sobre Jesus, né? O primeiro tópico ele fala sobre o Jesus original. Ele vai apresentar o Jesus do Novo Testamento, como é que o Novo Testamento apresenta esse Jesus, né? Ele vai falar do Evangelho de Marcos, né, que fala do Cristo que cumprimento, o Cristo que é o cumprimento das Escrituras, que é em Mateus, né? O de Marcos é o Cristo servo sofredor, o de Lucas e Atos é o Cristo salvador do mundo, os evangelhos e a carta de João é o Cristo, a palavra que se tornou carne. Aí vai falar do quadrúplo do evangelho, né? Jesus e Paulo, as 13 cartas de Paulo, uma carta polêmica que é Gálatas, o Cristo libertador, as primeiras cartas de 1ª e 2ª Tessalonicense, Cristo juiz que virá, as primeiras cartas de Romanos e 1ª e 2ª de Coríntios, o Cristo Salvador, as cartas da prisão, Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses, Cristo Senhor Supremo, as cartas pastorais de 1ª Timóteo, Tito e 2ª Timóteo, Cristo a cabeça da igreja, mais 3 autores judaicos, né? A carta de Tiago, ele vai falar do Cristo mestre moral, a carta aos Hebreus é o Cristo nosso grande sumo sacerdote, e a carta de Pedro, Cristo sofredor exemplar. E a conclusão é falar da diversidade na unidade sobre Jesus. Aqui é o tópico 1 falando sobre o Novo Testamento. Vocês prestaram atenção que não fala aqui sobre o livro do Apocalipse. É porque o livro do Apocalipse ficou no quarto tópico aqui desse estudo que ele faz, né? Lógico, tem a introdução, né, a centralidade de Jesus, a história e a teologia, né? Tem um prefácio aqui escrito pelo arcebispo de Cantuária, mas eu quero mostrar mais os 4
tópico, né? O segundo ponto é o Jesus eclesiástico, ou como a igreja tem apresentado. Aqui ele vai falar sobre como é que a igreja, ao decorrer do tempo, tem apresentado a figura de Jesus. Não vou ler todos não, mas só algumas partes aqui, ó. Por exemplo, Cristo é exemplo ético, né? Tomás de Kempis, uma imitação ascética de Cristo, aquele livro famoso dele, A Imitação de Cristo. Nós temos aqui também o Heinrich Renan e Thomas Jefferson, Cristo mestre humano, né? O ceticismo do iluminismo. Aí você vai, tem o Cristo Messias judaico, do N.T. White, né? Que é o Auxílio e o Êxodo. Aí você vai, entre outros autores aqui bastante conhecido, né? Anselmo vai falar da teologia medieval da expiação, os primeiros concílios, né? A importância da cristologia. Então, como foi que a igreja apresentou Cristo? Como é que Cristo é apresentado no decorrer da história pela igreja em algumas posições, não é em geral, em algumas posições, onde vai ter uma apresentação de Cristo de acordo com a época e a situação que a igreja está passando. E é isso que ele vai trabalhar. O terceiro ponto, o Jesus influente, né? Parece coisa atual, né? Hoje tem muitos influentes digitais, né? Então, o Jesus influente, ele vai falar como ele tem inspirado as pessoas. Então, aqui ele vai tratar sobre o Jesus histórico, né? Ou seja, a história, como é que a história ela conseguiu, ou na verdade, como é que a história apresenta Jesus dentro do seu contexto social, religioso, até mesmo político. Por exemplo, ele vai falar sobre o estábulo de Belém, que é Francisco de Assis, né? O nascimento do rei pobre, é o tema aqui do Francisco de Assis. O banco do carpinteiro, de George Lasbury, né? A dignidade do trabalho braçal, né? É o trabalho. Então, assim, ele dá o tema, em cima daquele tema do autor, e embaixo ele dá o tema do autor, né? Por exemplo, a dignidade do trabalho braçal é o tema que George Labourte colocou falando sobre Jesus. O nascimento do rei pobre é o tema que Francisco de Assis colocou falando sobre Jesus, né? Aí nós temos aqui, ó, o Ministério de Compaixão, é do padre Damien e o Wesley Bailey. Tocando os intocáveis, é o tema que os padres colocaram em cima disso daí. Por exemplo, o Sermão do Monte, de Leós Tolstói e Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Então são esses três autores aí famosos na história. Eles vão utilizar-se o Sermão do Monte para apresentar Jesus de acordo com a história. O tema que eles utilizaram era o desafio da não resistência. Aí vem o amor pela criança, de Thomas Bernardo, né? Uma porta sempre aberta. Então, tem vários aqui, são mais ou menos aqui 12 tópicos, né? Em cada ponto tem 12 tópicos apresentando Jesus, né? A revelação do amor de Deus, zelo pela honra no nome de Cristo, o Espírito Santo e um espírito missionário de Rollet Hallen, né? Que é o dom do Espírito aqui. Então, são 12 temas interessantíssimos para você entender sobre Jesus. E o quarto e último é o Cristo eterno, como ele nos desafia hoje. Aqui ele vai utilizar-se sobre o livro do Apocalipse. São 10 pontos apresentando Jesus no livro do Apocalipse. Eu quero ler para vocês aqui, ó. O primeiro ponto, ó. Cristo alegando o seu primeiro e último e aquele que vive. Apocalipse capítulo 1, né? Uma visão do Cristo ressuscitado e eterno. Tópico 2, Cristo supervisionando suas igrejas na terra, Apocalipse capítulo 2 e 3, né? 7 marcas de uma igreja ideal. John Stott escreveu um livro sobre isso daqui, né? Sobre o que Cristo pensa da igreja, que é em cima desse tema aqui do capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Terceiro ponto, Cristo dividindo o trono de Deus no céu, capítulo 4 e 5, o trono, o rolo e o cordeiro. Capítulo 4, Cristo controlando o curso da história, capítulo 6 e 7, né? Os 7 selos e as 2 comunidades. Capítulo 5, Cristo chamando o mundo ao arrependimento, né? Capítulo 8 e 11 do Apocalipse, as 7 trombetas, o rolo pequeno e 2 testemunhas. Capítulo 6, Cristo vencendo o diabo e seus aliados, Apocalipse 12 e 13, a mulher, o dragão, o menino e as 2 bestas. Capítulo 7, Cristo monte Sião com seu povo redimido, capítulo 14... E capítulo 15, né, a alternativa radical e o julgamento. Capítulo 8, Cristo vindo como um ladrão na noite, capítulo 15, versículo 5 até o capítulo 19, versículo 10. O chamado à prontidão. Capítulo 9, Cristo em triunfo sobre um cavalo branco, capítulo 19 e 11 até o capítulo 20 e 15, né?
que é a ruína da besta e de Satanás. E o último, capítulo 10, Cristo vindo como noivo para buscar sua esposa, capítulo 21 e 22 do Apocalipse, o novo universo, a cidade e o jardim. Aí tem um epílogo do capítulo 22 até do versículo 6 ao versículo 21 de Apocalipse, e a conclusão, o livro em 4 partes. Então ele vai apresentar Jesus em 4 pontos, né? O Jesus original, que é apresentado pelo Novo Testamento, o Jesus eclesiástico, que é apresentado pelos pais da igreja, o Jesus influente, que é apresentado pela história da humanidade social, e o Jesus eterno, que é apresentado por João no livro do Apocalipse. Então essa obra ela é de suma importância, você tem que ter essa obra em suas mãos para você poder estudar, para você poder entender, é uma apresentação sobre Jesus. Nós sabemos uma coisa interessante aqui, que o próprio John Stott ele coloca aqui em sua obra, ele utiliza-se num texto que diz que o próprio Jesus falou dizendo que as escrituras testificam-se, né? João capítulo 5, versículo 39, que ele diz assim, as escrituras testificam de mim. Então, desde Gênesis a Apocalipse, a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada ela está centralizada em Jesus. Então, o incomparável Cristo ele vai apresentar essa posição muito interessante daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a história diz, daquilo que a igreja diz e daquilo que o Apocalipse nos apresenta futuramente. Então Jesus ele é tanto ontem, hoje e é o eternamente, né? Então esse livro ele nos ajuda bastante a ter uma compreensão muito clara sobre Jesus. Então, para você trazer estudo, para você pregar, para você entender sobre a cristologia, eu te recomendo você iniciar a sua primeira leitura em cima desta obra que é o Incomparável Cristo, de John Stott, da editora ABU. Não sei se você ainda encontra para comprar, né? É uma obra que já está virando uma relíquia, mas se você conseguir comprar até em loja de sebo, vale a pena você adquirir. Para nós encerrarmos o vídeo de hoje, eu quero dizer uma coisa bastante importante. A nossa cultura cristã ocidental, ela é uma cultura onde tem apresentado o cristianismo como sendo uma religião que é comparável a todas as situações do mundo, a todas as situações que nós vivemos, né? Hoje nós temos igreja de várias formas e isso pode ser saudável, disse pode ser, porque não é simplesmente ter uma igreja, a questão é como aquela igreja está apresentando o Jesus dela. É isso que é a questão principal. Quando Jesus ele fala para Pedro dizendo que tu és pedra, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, no texto de Mateus capítulo 16, essa apresentação, Jesus está dizendo que a igreja saudável ela é sustentada em cima da rocha que é Jesus. Então, toda reunião, todo culto, toda palavra, todo louvor, até mesmo todos os testemunhos tem que estar centralizado em Jesus. Não existe culto sem a centralidade de Cristo. Né? Pode se chamar de qualquer outra coisa, uma reunião, uma harmonia, qualquer outra coisa, mas não se chama culto se primeiro aquela reunião ela tem que estar centralizada em Jesus. As mensagens elas não podem ser umas mensagens de aliviar o ego da pessoa. As mensagens ela tem que centralizar as pessoas levando para Cristo. Então, no lugar de eu fazer alguém sorrir, de eu fazer alguém sair com autoestima muito grande, eu tenho que fazer essa pessoa entender que o arrependimento é aquilo que nos leva para o céu. Isso que é o mais importante. Eu não vou para a igreja simplesmente para trazer uma satisfação pessoal. Eu vou para a igreja para entender qual é o caminho do céu, qual é o caminho da salvação. Então, a mensagem cristocêntrica, ela é uma mensagem que mostra o Jesus que é incomparável. Não existe ninguém que se compara ao Cristo, que veio à Terra, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados. E outra coisa importante também, que eu quero destacar aqui nesse vídeo, é sobre as visões que algumas pessoas têm sobre Jesus. Quando você estuda a cristologia, você tem que entender que Cristo ele foi 100% homem como 100% Deus. Paulo diz isso em Filipenses. Ele não se usurpou em ser Deus, deixando a sua glória lá no céu e veio em forma de homem. Mas infelizmente hoje em dia tem muitas pessoas que querem apresentar e dar uma ênfase maior no Jesus humano do que no Jesus divino. Eu já ouvi isso já
de alguns líderes que dizem assim: ah, eu acho muito interessante o Jesus humano, porque o Jesus humano ele foi lá atrás dos pobres, o Jesus humano ele compadeceu de alguém, o Jesus humano ele fez isso, e o Jesus divino? Não, o Jesus divino, né, ele é bom, mas o humano eu consigo fazer, o divino eu não consigo ser. O humano eu consigo imitar, o divino não. Então, na teologia cristã, na cristologia, tem que ter uma harmonia, porque a Bíblia nos ensina isso, não é a teologia, é a Bíblia em si nos ensina isso, que é a harmonia entre o humano, Jesus, e o humano divino. Ele não deixou de ser divino quando ele foi humano. Ele não deixou de ser humano quando ele é também divino. A diferença é que ele deixa sua glória lá e vem para padecer por nós. Mas a mensagem de Jesus é isso, nós temos que entender que tem que viver uma harmonia, nós temos que viver uma harmonia entre o reino humano e o reino de Deus. Então, assim como eu nasço, assim como eu tenho que nascer no reino humano para viver, nascer, crescer para sobreviver, assim também no reino divino. Jesus disse para Nicodemos, para entender a salvação, Nicodemos, tem que nascer de novo. Não é o nascimento natural. O nascimento natural nos traz para o mundo. Mas o nascimento espiritual é através do conhecimento da palavra, do entendimento das escrituras. Então, quando eu entendo a palavra, eu começo a nascer de novo, eu mudo o meu caráter, eu mudo a minha fala, o meu pensamento, a minha forma de ser, porque eu estou nascendo para o reino de Deus, sem deixar de vivenciar o reino humano. Então, há um equilíbrio nisso daí. Esse equilíbrio é saudável. Então, o Cristo ele não pode ser olhado somente como o Cristo humano, porque infelizmente muitos que fazem isso, não todos, mas muitos que fazem isso, que querem olhar para a Bíblia Sagrada como Jesus humano para trazer uma teologia socialista popular política. Ah, Jesus ele era assim, viu? Jesus fazia aquilo, tal, tal, tal. Mas tudo que Jesus fez foi para mostrar que a sua divindade era o cumprimento das Escrituras. A cruz foi o cumprimento do Salmo 22, do Isaías 53. O nascimento dele foi um cumprimento de Isaías capítulo 11, tá entendendo? Então, a Bíblia Sagrada, como o próprio Jesus disse, testifica dele, desde o cordeiro lá do Éden até o cordeiro que foi morto e sacrificado por nós. Então, a humanidade e a divindade tem que estar na harmonia para nós poder entender o plano da salvação, tá bom? Então, esse foi um livro muito importante que eu queria que você entendesse. O vídeo ficou um pouco longo, mas há essa importância, porque o Incomparável Cristo vale a pena você adquirir, tá bom? Você que ficou conosco até agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscreve agora aí, questão de segundo, você aperta aí no se inscrever, você ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e também você pode compartilhar esse vídeo para amigos, familiares e pedir para ele poder se inscrever no nosso canal, tá certo? Essa semana será a semana onde nós estaremos postando vídeo a cada um dia, né? Hoje a gente posta um vídeo na terça-feira, na quinta-feira outro vídeo, na sexta-feira ou no sábado a gente posta mais outro vídeo. Então vai ser 3 vídeos aqui importantíssimo para o seu conhecimento e crescimento espiritual, tá bom? Até o próximo vídeo.